Boa noite a todos, são 22 horas em ponto. E estamos entrando no ar com mais um programa Brasil em Movimento. Um programa que traz a sua consideração, a consideração dos habitantes dessa capital, de São Paulo, de todo o Brasil, os temas críticos, os comentários e a interação entre o eleitor, o habitante, as pessoas, ou seja, de todas as esferas, comigo, que estou aqui conduzindo este programa, olho no olho, olho com você, você comigo. E o mais importante são temas de atualização, atualizado, do jeito que você gosta, e aqui não tem autoridade, aqui não tem quem fala de cima para baixo, e sim eu com você, no mesmo nível. Por isso que eu conto também com o apoio da nossa repórter Lívia Fidelis, nas ruas de São Paulo, que vai perguntar a todos sobre rolezinhos, movimento social ou semente baderna. Vamos lá, um tema candente do momento. Rolezinho. Câmara comigo, vamos nessa. Passado esse breve intervalo, vamos comentar, vamos falar, vamos tentar interpretar este fenômeno, ou essa baderna que é o famoso rolezinho, que começou aqui em São Paulo, foi para o Rio e está esparramando o Brasil afora. Depois, exatamente, dos movimentos sociais de junho do ano passado, temos aí um novo fenômeno. Antes tínhamos os black blocs. Tudo começou bem e acabou, né, com depredações país afora. E agora começou também um movimento de periferia. E já veio esse movimento para os shoppings da Zona Sul de São Paulo, no Rio de Janeiro. Vejo aqui, inclusive, a preocupação dos lojistas, né, que estão pedindo, inclusive, audiência a Dilma. Olha, a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, ao Shopping, enviou um ofício ao governo federal solicitando a reunião para discutir os chamados rolezinhos, né? Justificativa para o encontro. De acordo com a associação, é o prejuízo dos lojistas que têm fechado lojas em dias de grande movimento. Em São Paulo, o Shopping JK de Iguatemi, na Zona Sul de São Paulo, fechou as portas às pressas no início da tarde de sábado passado, com o objetivo de impedir cerca de 150 manifestantes que faziam um ato em apoio aos rolezinhos. Veja bem, até outras pessoas, hein? No Rio de Janeiro, o Shopping Leblon e o Rio Designer, ambos no Leblon, na Zona Sul, não funcionaram nesse domingo, anteontem, por temor de que a manifestação marcada em apoio ao movimento de São Paulo acabasse também em confusão. Quer dizer, essa interação São Paulo-Rio ocorreu também no ano passado com essa questão do Alckmin e do Sérgio Cabral. Será que, de novo, nós temos aí, por isso que é importante sabermos, nós temos aí o aproveitamento, né, da política, ou seja, as manipulações da política nesses movimentos sociais? O Globo aqui vem claro dizendo isso, olha, inclusive, olha, rolezinhos e manipulações. A matéria é muito interessante, muito candente, né? Aqui diz, ó, inclusive o Fantástico, desse domingo, falou, entrevistou jovens, né, seguidores em redes sociais capazes de promover esses flash mobs a pontos coincidentes em seu perfil. São de classe média, né, e também funqueiros, né, uma grande parte, né, sem qualquer traço de perigosos e depredadores, em parte, hein? Uma geração shopping, que quer um espaço de lazer por excelência, onde tem espaço de lazer por excelência, e acontece que estão agora partidarizando, na medida que essas organizações sociais, né, que funcionam como correios de transmissão de projetos partidários, e estão agora dizendo que é discriminação das elites contra negros e pobres. Isso é até uma ministra da Dilma, exatamente, ela vem dizendo isso. Por isso que eu vou aqui exatamente fazer a primeira pergunta, aproveitando aqui a nossa repórter Lívia Fidelis, nas ruas de São Paulo, para perguntar exatamente o que você acha dos rolezinhos em shoppings. São bons? São maus? É lugar apropriado? É lugar adequado? Não é? Quero a sua opinião. Quero ouvir, para depois comentarmos em cima disso, tá certo? Vamos lá, Lívia Fidelis na rua de São Paulo. Os rolezinhos estão dando o que falar aqui na cidade de São Paulo. Jovens formam grupos e vão para os shoppings em busca de diversão. Será que é mais uma forma de manifestação ou de bagunça? O que você acha sobre isso?
Começa agora o quadro Cidade em Movimento. O que você acha sobre os rolezinhos que estão acontecendo nos shoppings? Apesar de ser uma manifestação de um público jovem, né, eu creio que esteja havendo infiltração política no meio também, tá? Então, a princípio eu até era a favor, mas agora eu sou totalmente contra. Eu sou contra, eu acho ridículo essas coisas, é baixaria. A gente que somos da sociedade não tem mais como se divertir, como sair com os netos, com a própria família, porque nós corremos o risco de sair e não voltar. Olha, para mim, o que acontece é falta dos jovens terem um espaço de se expressar, só que é uma política social também envolvida, né? E com isso gera, infelizmente, as consequências que nós estamos vendo por aí. Então, na verdade, a princípio, né, eles têm uma intenção, né, de fazer uma reivindicação, né, em relação a dar prioridade a quem são menos favorecidos. Mas, na verdade, eu acho que é meio sem fundamento, porque todo mundo pode entrar no shopping, não precisa apresentar nenhum tipo de documentação, então não precisa fazer esse tipo de manifestação dentro do shopping, né? Não tem necessidade nenhuma. Eu acho que é um movimento ruim. Eu não concordo. Eu acho que o shopping é um lugar particular e não é destinado a movimento para reivindicação de causas ou para outras coisas qualquer. Eu sou contra. Acho que existem lugares mais adequados que poderiam ser aproveitados para esse tipo de manifestação. Tudo bem. Voltamos aqui às respostas, né? A resposta do povo. Ao que tudo indica, vislumbro aqui que ninguém é favorável a esses rolezinhos. Ainda mais que existem os aproveitadores desses momentos. Às vezes até bem intencionados, começaram brincando, um grupo de 10, de 20 foi para 50, de repente é 1000, e aí o que acontece? O shopping tem que fechar. E ao fechar, proporciona o quê? Desemprego, gente, porque vende menos. As famílias inseguras não vão em shoppings mais. As famílias querem lazer, querem comprar, né? Querem estacionamento onde podem parar, e os rolezinhos, né, assustam as pessoas. Não é? Eu lamento muito dizer que até gente do governo federal, está aqui inclusive, né, o ministro Gilberto Carvalho, né, da Secretaria Pessoal lá da presidente Dilma, né, Secretaria-Geral da Presidência da República, está aqui no jornal Estadão, está aqui o jornal Estadão, falando de uma reportagem sobre ele, Gilberto Carvalho, que apreensivo está dizendo que não sabe o que fazer. Olha, gente, se nem o governo federal sabe o que fazer, imagina os lojistas pegos de surpresa. Então ele está dizendo que é preciso ter um ambiente de convivência pacífica entre os meninos que participam dos rolezinhos e a sociedade, sem que os shoppings tenham prejuízo. Ministro Gilberto Carvalho, com o devido respeito, o senhor está dizendo é algo altamente contraditório. Como é que, se os caras vão para o shopping fazer baderna, e como é que convivência é essa? Vão depois para os estacionamentos e depredam carros. A polícia vai em socorro, né? E a pedido exatamente dos donos dos shoppings e dos lojistas, e muitas vezes apelam até a justiça, que proporciona e dá liminares, né? Para que os shoppings possam até fechar ou ficarem abertos com o apoio e suporte da polícia. Então, eu sinceramente discordo do senhor, não é? Aí diz aí, aqui nessa matéria de Gilberto Carvalho, essa molecada da periferia, de repente viu a possibilidade de ir para o ProUni e ter a escola técnica próxima de casa. O ministro diz também que o governo estimula o consumo, um erro nosso. Mas, gente, se a razão de ser o crescimento da nação é exatamente ampliar o consumo, e através de ampliar o consumo nós geramos emprego, geramos riqueza, agricultura forte, indústria forte, comércio e serviço, isso é contradição. Ministro, o senhor está dizendo uma bobeira, uma besteira com o devido respeito. Não é por aí, não é? E nós temos que encontrar um meio de solucionarmos e resolvermos essas questões, né, que podem ser de baderna ou questão social. Primeiramente, infiltrarmos agentes e elementos, né, na internet,
junto também essas correntes que promovem esse movimento, e não ficarmos justificando, né? Por isso que eu venho uma vez mais, perguntar a você, que está nos assistindo, nessa interatividade, nessa interação, olho no olho, né? Primeiro foi a pergunta que você acha. Agora eu quero saber, essas manifestações são baderna ou são movimentos sociais? E eu te pergunto, você vai responder, a Life 10 vai nas ruas de São Paulo perguntar. E o comerciante, como fica nisso? Leva prejuízo? Tem direito ele em reagir e como reagir? Eu pergunto a você, Life 10, vamos nessa pergunta para o povo de São Paulo. Como os comerciantes deveriam reagir, já que eles são os mais prejudicados com tudo isso? A gente tem que lembrar que um shopping center não é um lugar público, certo? É um lugar reservado, fechado e é mantido pelos comerciantes de lá. Eu creio que eles devam agir com o maior rigor possível, tá? Contratando, inclusive, mais seguranças e realmente impedindo esse tipo de atitude dentro dos shoppings. De maneira que não prejudique o comércio, né? Se a pessoa vai fazer uma brincadeira diante de um comércio e não vai prejudicar o comércio, eu creio que nós tínhamos que apoiar eles, que talvez é uma nova ideia que está surgindo, que será de muita valia para o país no futuro. A gente não sabe o que vai acontecer aí. Tomando providência, não apoiando e fazendo a parte deles, não vendendo bebida alcoólica, não aceitando aquilo nas portas dos comércios, que é muita baderna, muito barulho, muita bagunça. Eles tinham que tomar providência de outra maneira, não apoiar. Poderia ter, de repente, um vínculo com a própria prefeitura, ser separado um X, uma cota, e ser investido a nível de cultura, esporte, é o que falta para esses jovens. O esporte nos Estados Unidos é muito valorizado, então se talvez tivesse mais investimento em esporte e cultura, muita coisa poderia ter sido evitada, né? Eu acho que os lojistas estão certos, eu acho que eles não devem permitir. É um lugar particular, nem na área de estacionamento, nem do lado de dentro. Não tem nada a ver. Não, por ser contra eu acho que não. Agora a sociedade fica um pouco restrita e sem saber o que fazer, sem ter poder de atuação em cima disso tudo, a própria sociedade. Todo mundo deu razão, comerciante que paga seus impostos, né? Comerciante que gera emprego, né? Que, afinal de contas, criou um espaço próprio, um ambiente adequado para a venda, que é a insegurança das ruas, né? Nós sabemos, as chuvas, tudo isso aí fez com que começou nos Estados Unidos esse grande empreendimento chamado shopping center, fechado, no ambiente próprio, reunindo lojas, e agora está no Brasil como um fenômeno do mundo inteiro. Só São Paulo comporta mais de 50, 70, né? Qualquer cidade hoje interior possui shopping, porque os comerciantes se reúnem, não é? São até concorrentes, mas tem exatamente um ambiente adequado para que o comércio possa vender mais. Um ambiente geralmente fechado, né? Longe das intempéries, né? Longe do ladrão, que aliás, de vez em quando o ladrão ataca também, né? Shopping Zona Sul aqui de São Paulo, alguns shoppings já sofreram vários assaltos, né? Aqui da cidade Jardim, especialmente lojas que vendem relógios, né? Vendem joias, né? Caros, já foram vítimas de quadrilhas, que nem a própria segurança do shopping conseguiu segurar. Não conseguiu segurar essa turba que entra com 10, 20, com metralhadora. Nem a polícia conseguiu segurar. Já descobriram alguns, não é? Mas uma coisa é certa. Não está certo, não é, que invadam a empresa privada, né? Iniciativa privada. Daqui a pouquinho também vão invadir a sua casa, amigo. Sua casa. Né? Rolezinho, vão fazer um rolezinho na casa do A, do B, do C. Aliás, exatamente uma outra preocupação, que eu estava lendo aqui no jornal, que do rolezinho parte para a baderna aberta e a depredação, como é o caso que está aqui no jornal, que o Funqueiros, né? Funqueiros, de maneira contumaz, estão exatamente invadindo não só pequenos estabelecimentos, como bares, restaurantes, como agora estão invadindo até um supermercado. Tem um caso aqui, olha, não é? Após a Polícia Federal dispersar cerca de 2.000 pessoas que realizavam um baile funk na rua Paulo Marques, aqui em São Paulo, na Zona Leste, né? Um grupo de jovens depredou e saqueou o hipermercado Extra.
e loja de conveniência de um posto BR na noite de anteontem, ou seja, domingo, estamos falando hoje de segunda-feira, ou seja, sábado. Ninguém tinha sido preso. Então, ontem a Polícia Militar recebeu cerca de 800 chamadas, hein? 800 chamadas, relativas aos bailes de funk na cidade apenas no fim de semana, hein? Nesse fim de semana. Então, no caso, nós temos aí outro fenômeno. Os funkeiros que bebem, né, e buscam baderna. Mas olha, um funcionário do Extra, que preferiu não se identificar, classificou o episódio da Zona Leste como horrível. Os clientes gritavam pedindo socorro, as crianças choravam, tinha cadeira de roda no chão, enquanto familiares carregavam os cadeirantes no colo. Ontem de manhã, a loja de conveniência e o posto estava uma depredação só. Veja bem, gente, podemos, depois do rolezinho, conviver com mais um fenômeno que são os bailes de funk, atacarem em volta, né, desses bares, né, desses bailes, atacarem os restaurantes, bares e também começarem a atacar até supermercados. Meu Deus do céu, até onde vamos? Falta o que nesse país? Ordem. Para ter um progresso tem que ter ordem. Por isso que eu vou uma vez mais nas ruas de São Paulo requerer que a nossa repórter, Lívia Fidelis, vá e pergunte: está certo a polícia, né, o poder repressivo, realmente defender os supermercados, os bares, restaurantes, de maneira preventiva, a que esses rolezinhos e esses movimentos de funkeiros não depredem os estabelecimentos comerciais? Lívia Fidelis, na Rua de São Paulo, vão perguntar se está certo a baderna, a desordem de atacarem esses bailes funks e também esses rolezinhos, os estabelecimentos comerciais. Na Rua de São Paulo, Lívia, vamos nessa. Você acha que a sociedade deveria aceitar esse novo entretenimento dos jovens? Da forma que está sendo conduzida hoje, não. Eu creio que a sociedade tem que se revoltar, porque você está transtornando até quem não quer, não tem nada a ver com isso, tá? Então eu sou contra. Seria bom promover algumas atividades para, tipo maratonas, coisas novas para a juventude. Então, se esses jovens são jovens recuperados, são jovens que têm suas famílias, agora se são jovens que estão na droga, jovens que estão no crime, então aí o caso seria estudado pela polícia. Violência gera violência. Pacificamente, eu acredito que o não seria ficar calado no momento. Eu sou totalmente contra a violência. Sou a favor deles se expressarem, porque como o próprio nome diz, são jovens querendo buscar algo. Mas o que é que eles buscam? Muitas vezes nem eles sabem o que. Não, eu sou contra. Eu sou terminantemente contra. Acho que há outros espaços para fazer isso. Não dentro do shopping center, que é uma área de lazer e é uma área particular. É difícil você falar, você fechando, você deixa de ganhar, você precisa ganhar para se manter. E como é que fica? Eu não sei, alguém superior, com autoridade maior, deveria fazer isso. Não os próprios comerciantes. Você viu? Tá aí, né? É a opinião do povo. A voz do povo é a voz de Deus, né? Como se diz aí. Mas a grande verdade é que é um fenômeno que temos que prever. Temos que ter exatamente uma polícia que possa ter a questão da inteligência, né, policial, ou seja, a informação em suas mãos permanentemente, né? E esse negócio de que eles vêm se divertir e a gente tem que ficar trancado com medo, como diz uma moradora, não pode prevalecer, gente. Eles vêm divertir e nós temos que ficar fechados, ouvir um barulhão e ficar quietinho. Até que ponto, né? E agora, então, eu também quero saber como é que fica o nosso prefeito Haddad, né? Esse negócio de uso de clubes de comunidade, né? Está sendo liberado para os pancadões, né? Prefeito Haddad, quero também que o senhor responda. Como é que fica esse incentivo, né? Que o senhor dá, né? A que esses movimentos de funqueiros possam se manifestar dessa maneira. A polícia, está aqui no jornal, fez a intervenção em razão dos saques da depredação.
Então, prefeito Haddad, eu sei que você proibiu recentemente a questão de espancadões e tal, mas está permitindo que esses bares funqueiros fiquem abertos. Não adianta você falar que o carro não pode sair dali com som alto, papapá. Você permite um ambiente desse. Eu tinha, com devido respeito, eu acho que não tinha que fechar tudo mesmo. E o prefeito de São Paulo não permitia, não. Isso é manifestação. Então, que faça um ambiente acústico, com a acústica correta, não é? Movimento que as pessoas não saiam para a rua descamisadas, com cerveja na mão, com uísque na mão, né? Atacam as moças, né? Chutam porta de casa, estabelecimento. Tem que ter ordem. Sem ordem não tem progresso. Está na nossa bandeira. Está na nossa bandeira. Ordem e progresso. Então, nós temos que conviver com esses fenômenos que surgem da juventude. Agora, será que isso aí é falta de quê? Será que é questão psiquiátrica, psicológica, falta de carinho? Não sei, mas uma coisa assim, quem tem emprego, meu amigo, e que trabalha e que se cansa, não tem corpo para fazer isso aí, não. Não tem corpo nem tempo para ficar fazendo esses rolezinhos em supermercados, né? Em shopping, em supermercado, esses funqueiros. Falta aqui autoridade. E, lamentavelmente, o governo que aí está não tem demonstrado autoridade, firmeza. Temos que, sim, darmos ao poder repressor, à polícia, total suporte, preparo para lidar com isso, né? Os governos estaduais interagindo com os municipais, os governos municipais. O federal dando verba para isso. Então, aí vem o nosso último quadro, onde exatamente, uma vez mais, vamos perguntar ao povo de São Paulo, né, se está de acordo, exatamente, né, em que nós tenhamos governos com mais autoridade, com mais firmeza, a polícia com mais poder de fogo, ou seja, poder repressor mais firme contra os movimentos. E a pergunta objetiva será a seguinte a você, que está me vendo com Lívia Fidelis. Você é a favor exatamente que esses bailes funk sejam proibidos ou limitados a ambientes especificamente preparados para tal? Vamos lá, Lívia. A prefeitura ou o governo deveria proibir os rolezinhos ou criar espaços para que isso aconteça? O correto é criar espaço para que isso aconteça. Mas também o governo, tanto prefeitura como estado, tem que ficar atrás e muito atrás, porque, como eu disse, tem envolvimento político, tem MST, tem vários movimentos, que não tem nada a ver com essa moçada. Eles querem só perturbar. Podia ser um espaço, por exemplo, aos sábados, aos domingos, uma vez por semana, e mesmo que fosse no shopping, mas que aumentasse a segurança do shopping. Eles tinham que proibir e não ter espaço para eles. Se eles quisessem se divertir como gente, como dignidade, não fazendo as badernas que eles fazem. Com certeza um espaço público, talvez até a nível dos próprios shoppings, ter um percentual de investimento para que eles possam se expressar realmente, né? Então, se eles querem protestar dessa forma, acredito que eles devem procurar um lugar que não seja o shopping, porque o shopping é privado, né? O shopping não é da prefeitura nem do governo. Então, eles têm que providenciar uma área aberta, um lugar onde eles possam fazer isso sem incomodar nem os consumidores, nem os lojistas. Eu acho que a prefeitura deveria arrumar outros lugares para fazer esse tipo de passeio, de passeata, aí já mistura tudo. Eu acho que tem que ser outro lugar, um lugar da prefeitura, um lugar que seja mais próprio para isso. Abrir espaço, manifestação e reivindicações é um direito de qualquer cidadão. Neste último bloco, vamos então comentar, fazer um resumo do que vimos neste programa com a interação com o povo de São Paulo. Com o povo do Brasil, porque São Paulo é uma grande metrópole e aqui nós temos brasileiros de todos os estados. Do norte a sul, do leste a oeste dessa nação, temos aqui brasileiros que são paulistas e paulistanos, que convivem e querem harmonia, querem trabalhar, querem desenvolvimento, querem progresso, querem crescimento. Não vem aí esse ministro dizer que nós demos direitos aí com o negócio de ProUni, sei lá o quê, sensação, né? Nós temos sim sensação de impunidade.
Nós queremos é trabalhar, comprar-se nosso carro. Tem esse negócio de que tem que... E o detalhe, nós sabemos que tem manipulação. Né? Veja bem que essa ministra, que eu não sei o nome dela aqui, deixa eu ver aqui, lá do governo Dilma, ela estava um dia desses dizendo, não, porque isso é discriminação contra o pobre, contra os negros. Né? Gilberto Carvalho, aliás, está aqui o nome dela, Luísa Barros, ministra da Igualdade Racial, né? Vem aí declaração do ministro Gilberto Carvalho, setorista dos movimentos sociais, né? Nos rolês paulistas, a racialização do assunto pela ministra da Igualdade. Exatamente foi ela. Essa visão, está aqui o Globo, essa visão pobrista, racialista e partidária, onde o shopping passou a ser lugar adequado a manifestações de rua em prejuízo dos frequentadores. Lojistas e seus empregados passam a não conviverem bem, porque daqui a pouquinho vão com certeza desempregar pessoas, fechar lojas, e eu quero saber se essa ministra Luísa Barros vai pagar o prejuízo, se o senhor Gilberto Carvalho também vai pagar o prejuízo. Então não vamos partidarizar, meus senhores, nós temos que encontrar uma saída para tal, não é? E então gostaria de agradecer a todos, a audiência, por mais uma vez um programa de tamanha importância que leva a São Paulo e ao Brasil, Brasil Movimento, um tema tão candente, tão importante. Essa discussão foi muito proveitosa para nós, né, nos interagirmos. Então, até a próxima oportunidade, quando também traremos para todos, né, mais um Brasil Movimento, não esquecendo de requerer que acessem para ver este programa e outros o nosso site www.brasilemmovimento.tv.br. Lembrando que o Brasil Movimento tem 2 M's, ok? Brasil em Movimento, Brasil em movimento.tv.br, para que possamos ter entre nós uma interatividade cada dia maior. Agradeço então a Lívia Fidelli, nossa repórter de rua, e toda a nossa equipe que participou e que realizou este programa, que com certeza ficará na história, porque pela vez primeiro alguém colocou o dedo na ferida e foi Lívia Fidelli e foi o Brasil Movimento. Neste caso, rolezinho. Por quê? Muitas coisas poderão acontecer doravante, inclusive a volta dos movimentos sociais de junho do ano passado, véspera de Copa. E o governo federal está preocupado, o governo estadual e o municipal. E eu, particularmente, que aqui trago para vocês essa preocupação também. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Bye. Agradeço.